É com muita alegria que eu chego até aqui nesse primeiro culto de missões e o pastor ele me avisou sexta-feira que ele iria iniciar a série de palavras 7 pilares. E ele disse para mim que eu ia ficar com a primeira ministração. E hoje Deus ele vai se encarregar, irmãos, de trazer para vocês o que é o fundamento da nossa igreja, amém? Levanta a mão aí, só quem é Nova Aliança, para eu ver se tem Nova Aliança aqui. Amém? Então essas ministrações, irmãos, elas são extremamente importantes para que você saiba que a sua igreja ela tem fundamento. A sua igreja ela tem base bíblica para andar de acordo com aquilo que Deus quer para nós, amém? Irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma introdução para que vocês possam estar entrando junto comigo a fundo nessa palavra para preparar vocês, para vocês entenderem o que é esse pilar, amém? Assim como na construção civil, os pilares eles são importantes para que o edifício ele fique firme e que ele tenha segurança de não vir a cair. Da mesma forma, irmãos, é na nossa vida cristã. A gente vê no CCC2 que nós precisamos de pilares e de valores para que nós possamos manter o nosso sustentáculo moral diante de Deus. E é assim, irmãos, que nascem os 7 pilares da Igreja Evangélica Nova Aliança. Lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, surge a igreja. Uma igreja gloriosa cujo Deus levanta através do seu Filho Jesus para povoar a terra e levar o Evangelho do Senhor adiante. Eu queria que projetasse aqui Efésios 1, 15 até o 23, em nome de Jesus. Efésios 15, capítulo 1, versículo 15 até o 23. Fala o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Pode passar. Aqui não passou não. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerce esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo aí em Efésios, ele faz uma oração pedindo que a igreja receba um espírito de sabedoria, para que a igreja possa compreender Jesus Cristo e o poder de Deus. Só que nessa epístola, meus irmãos, Paulo ele vai além, ele continua orando, ele pede em seguida que, além de recebermos um Espírito que vai nos fazer compreender Jesus Cristo e o poder de Deus, ele pede para que a gente entenda que o Espírito Santo, ele é o poder que vai nos fazer, além de compreender de maneira teórica, fazendo com que a gente possa viver Jesus Cristo e o poder de Deus.
Sabe, tirar a gente de um lugar de falar bem, falar bonito, eu entendo que Jesus ama, eu entendo que Deus existe, mas entrar num lugar de prática e trazer para o mundo de verdade algo que expressa o amor de Deus. Isso é possível fazer isso através do Espírito Santo. Irmãos, antes de chegar na nova aliança, vocês conhecem o meu testemunho um pouco, porque eu já trouxe algumas palavras aqui. Mas eu era essa pessoa que eu entendia que Deus era real, eu estudei sua palavra com afinco, e eu compreendia as escrituras no meu intelecto, e o meu coração entendia aquilo que Deus queria, aquilo que Deus não queria, aquilo que Ele gostava e aquilo que Ele não gostava. Só que, irmãos, nesse caminho que o próprio Deus colocou em minha vida, e eu segui, eu acabei me perdendo em um lugar de soberba, em um lugar de orgulho, e a minha vida era baseada apenas no intelecto e naquilo que eu conhecia. Só que Deus, Ele não se deixa enganar, irmãos, e nem faz nada de um jeito que seja aleatório. Ele sabia porque Ele tinha me envolvido em seus conhecimentos. Irmãos, e quando eu chego na nova aliança, cheio de conhecimento, cheio de Bíblia, eu conheço uma igreja que não se importava com nada disso, mas sim se importava com o que a gente vivia diante do que a gente conhece. E aí eu comecei a compreender, irmãos, que nada vale ter teoria se não tiver prática. Amém? Vocês estão me compreendendo? E com isso Deus, Ele veio ao meu encontro na contramão da minha caminhada, e Ele começou a me revelar que era necessário eu praticar tudo o que eu sabia. Antes eu tivesse praticado quando eu estava começando a aprender. Pois quando a gente sabe muito e pratica pouco, irmãos, não é fácil ficar no 0 a 0. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos, porque através desses pilares, Deus, Ele começou a colocar no meu coração a importância de externar esse conhecimento na minha conduta, na prática. Por isso precisamos dos pilares, para sairmos de um lugar de teoria e entrarmos num lugar de prática. Irmãos, só que para que isso aconteça, é necessário que toda a estrutura humana ela venha cair por terra. E que nós precisamos permitir que o Espírito Santo Ele venha fazer algo novo em nossas vidas. Não adianta reformar. Não adianta construir por cima de um conhecimento que você trouxe lá de trás, de um conhecimento e uma teoria que você trouxe lá de trás. Não adianta. É necessário permitir que o Espírito Santo Ele venha demolir tudo aquilo que é humano em você. Sabe? E tendo permitido que o Espírito Santo faça isso, Ele vem com um fundamento antes de colocar os pilares em nós. E quem seria esse fundamento? Será que seria Armínio ou Calvino? Será que seria John Wesley, Spurgeon, ou até mesmo Lutero com sua reforma? Irmão, será que seria o apóstolo Paulo o fundamento? Será que seria Pedro? Será que seria João? Não, irmãos. O fundamento para iniciar a construção dos pilares é um único homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E tendo implantado em nós esse fundamento, eu quero dizer a você essa noite, Jesus está em você, igreja. É necessário agora que nós venhamos construir esses pilares sobre este fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento verdadeiro que traz luz ao nosso coração. E quando a gente fala coração, culturalmente a gente está falando de entendimento. E Jesus Cristo é essa luz ao nosso entendimento. Luz, irmãos, representa o que é revelado. É aquilo que não se via, mas agora se vê. Observem que os pilares, eles são algo visível. Quando você vai num edifício, num prédio, logo você vê os pilares, as colunas, elas são visíveis. Então, irmãos,
Se os pilares da nova Igreja Nova Aliança, que são os 7 pilares, eles não estiverem visíveis em nós, a nossa identidade como Igreja Nova Aliança está severamente comprometida. É importante destacar isso, amém? Antes de nos aprofundarmos de fato nesse assunto, eu preciso mostrar para vocês que nós temos uma missão e nós temos uma visão. Missão, irmãos, é onde nós queremos chegar. E visão é como nós vamos chegar. Os valores são os pilares que nos mostram os limites que devemos ter para que nós não nos afastemos do caminho do Senhor. Mas eles, irmãos, não são limites que apenas vão te limitar e vão te prender em um lugar e vão tirar sua liberdade. Não é isso. Não é um limite que você vai dizer, ora, Deus está me limitando e Ele não quer que eu seja livre. É um limite que por mais que Ele te limite, Ele te protege. Você consegue entender isso? É um limite que por mais que Ele lhe coloque em um cerco, que é o seu próprio Deus, Ele te protege, irmão. E se você observar, Deus, Ele faz isso desde a fundação e da criação do homem. Abra aí a sua Bíblia, lá em Gênesis 2, 16 e 17. Se puder projetar, eu agradeço. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha a liberdade que Ele dá ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Sabe, Deus, Ele pega a sua criação e Ele diz a ela, olha, você é livre para comer do que você quiser, você é livre para cuidar da terra, você é livre para dar nomenclatura a toda a criação, mas eu preciso te limitar para te proteger. Existe uma árvore que se você comer, certamente você morrerá. E aí Deus, Ele limita Adão, mas ao mesmo tempo Ele está protegendo Adão. Amém? Então vamos seguir. Qual é a nossa missão? Nossa missão é fazer discípulos saudáveis que entendam a responsabilidade de compartilhar o Evangelho com o mundo. E a nossa visão é buscar no Espírito ser uma igreja que ama. A nossa visão é buscar no Espírito ser uma igreja que ama a Deus, nos esforçando, expressando atitudes de quem ama a Deus. E isso só é possível através da liberdade que expressa a revelação do Senhor. A missão é, na teoria, aquilo que Deus quer de nós. E a visão, como eu já havia falado, é como nós vamos alcançar aquilo que Deus quer de nós. Sabe, irmãos, sabendo de tudo isso, eu queria que levantasse a mão aqui só quem tem mais de 3 anos na igreja. Levanta a mão aí. Tendo esse entendimento, irmãos, que rapidamente eu passei aqui, sobre os pilares, sobre a importância, sobre um fundamento que é o princípio de todos os pilares. Quem de vocês que levantou a mão teria coragem de dizer quais são os 7 pilares da igreja? Não se preocupe, eu não vou colocar você nesse embaraço. Mas os 7 pilares, irmãos, são a igreja que ama a Deus, a igreja que ama pessoas, a igreja da palavra, a igreja do poder, a igreja da santidade, a igreja da liberdade e a igreja da revelação. E nós vamos hoje estudar um pouco sobre a igreja que ama a Deus. E esse é o tema da palavra. Você que toma nota, você que compartilha na sua célula, o tema da palavra é igreja que ama a Deus. E para mim, irmãos, para mim, tá? Esse é o pilar mais precioso. Porque sem esse pilar, é impossível, irmãos, que a gente construa os próximos pilares que vêm após ele. Pensa comigo, como vamos fazer sem amar a Deus para amar pessoas? Se é o próprio Deus que nos dá o verdadeiro amor e que nos faz nos importarmos com outras pessoas.
Nós vivemos em um mundo, irmãos, de dificuldade, onde estamos cheios de problemas. E não é natural do homem assumir problemas do outro. Não é natural do homem querer o problema do outro para si. Porque ele já tem os seus próprios problemas. Mas quando ele ama a Deus, Deus derrama sobre ele um amor verdadeiro. E aí ele se torna capaz de começar a amar outras pessoas e também os seus problemas. Então como, irmãos, que nós vamos amar pessoas sem amar a Deus? Ou então, irmãos, como é que nós vamos amar a palavra do Senhor? Como é que nós vamos viver uma vida de leitura da palavra do Senhor sem amar a Deus? Se é Ele que nos gera essa vontade de ler a palavra nesse mundo de entretenimento. Eu desafio uma pessoa aqui a não ter o Instagram em seu telefone. É um mundo de entretenimento, é um mundo de série, é um mundo de filme, é um mundo onde a gente perde tempo com muita coisa. Então, se nós não amarmos a Deus e não estivermos derramados nele, não teremos como ser uma igreja da palavra. Irmãos, como é que nós vamos ser uma igreja do poder? Uma igreja que ora e o doente é curado. Uma igreja que opera maravilhas, se nós não amarmos a Deus? É possível, igreja? Como é que nós vamos ser uma igreja que se santifica nesse mundo sujo se nós não amarmos a Deus? Como? Como nós vamos ser uma igreja liberta? Uma igreja que entende que é liberta e livre para dizer não para suas próprias escolhas, se nós não amarmos a Deus? Como é que nós vamos ter uma revelação direto do Pai, se nós não amarmos a Ele e não nos relacionarmos com Ele? Não faz sentido, irmão, se a gente pudesse receber todos esses pilares, sem receber primeiro o pilar, que é amar a Deus. E o primeiro ponto da palavra, claro que eu falo isso me colocando em primeiro lugar, irmãos. Porque quando o pastor, ele pediu para que eu pregasse, eu fui lá no CCC, e eu mergulhei naquela parte da página 91, e eu fui estudando sobre amar a Deus. Eu fiz: Senhor, como eu poderia te amar mais? Como eu poderia gastar mais tempo com o Senhor? Como eu poderia ter mais evidências de que te amo? Sabe, irmãos? E se a gente não está vivendo esses pilares, nós precisamos examinar a nós mesmos e pensar que, no mínimo, nós não amamos a Deus como deveríamos. E o primeiro tópico é: ame a Deus. Projeta aí para mim, por favor, Deuteronômio 6, versículo número 5 até o 7. Por favor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém? Irmãos, quando os fariseus eles encontram Jesus, eles perguntam: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus ele responde com o Shema judaico, no livro, capítulo e versículo que a gente acabou de ler. E ele explica que o maior mandamento é amar a Deus. Ele explica que o maior mandamento que existe é amar o Senhor. Então logo nós observamos, irmãos, que quem de fato ama a Deus, prioriza Ele. Entenda uma coisa, igreja. Não é possível dizer: eu amo a Deus, se eu não priorizo Deus. Sabe? E Deus ele não está falando que Ele quer ser único. Ele não está falando que Ele tem que ser o único na sua vida. Ele está falando que Ele quer ser a prioridade. Ele está dizendo assim para você: filho, antes me busca, me obedece e me ama. Depois você vai aos seus afazeres, ao seu lazer e à sua vida.
Primeiro você me busca, primeiro você me obedece e me ama, e depois você vai viver sua vida. Porque Ele tem que ser prioridade. É preciso que Ele seja prioridade para que a gente possa expressar, irmãos, e sair da teoria que amamos a Deus. Deus nunca pediu exclusividade. Ele nunca disse a ninguém isso. Ele nunca pediu exclusividade. Mas nós estamos acostumados a viver um evangelho fraco, que a gente acorda, a gente faz nossas necessidades, a gente planeja o nosso dia, a gente vai para o trabalho, a gente paga aquela conta no sufoco, a gente vive nossa rotina, e de noite, se der tempo, se lembrarmos que Ele existe, nós ajoelhamos e fazemos uma oração pedindo aquilo que nós estamos querendo. Irmãos, se nós estamos vivendo isso, irmãos, nunca fez tanto sentido o que o pastor Diogo fala. Nós estamos fora. Sabe, se nós somos essas pessoas que dizemos que priorizamos a Deus, mas acordamos, vivemos, planejamos o dia, e no final do dia a gente usa Deus como amuleto e pede a Ele mais alguma coisa, irmãos, nós estamos longe de sermos uma igreja que ama a Deus. Sabe, irmãos, não se engane. A maior evidência de que a gente ama a Deus vai ser exposta agora no segundo tópico. Já está acabando, vai ser uma mensagem rápida. A obediência a Deus revela nosso amor por Ele. Amar a Deus, irmãos, não é um sentimento. Nunca foi um sentimento. Amar nunca foi um sentimento. Se você for bom de língua portuguesa, você vai entender que todo verbo é uma ação, sim ou não? Todo verbo requer de nós, ele nos obriga a agir. Joel, tu tem a voz forte? Conjuga o verbo amar aí. Conjuga o verbo? Eles amam. Irmãos, observe o português. Ele diz assim, ó: eu devo amar, tu deve amar, nós devemos amar, eles devem amar. E como a gente vai amar a Deus só de teoria, irmãos? Quando Deus, Ele nos amou com a atitude mais extraordinária que já vimos, dando o seu único filho para morrer por nós, tirando a nossa culpa de nós e colocando nele. Deus, Ele nunca amou ninguém de palavra. Deus, Ele sempre amou a sua criação com atitude. Sempre amou. E por que nós amamos a Deus de palavra? Por que nosso amor por Deus, ele tem sido tão raso a ponto de estar só na nossa língua? É necessário a gente olhar para o nosso Deus e imitá-lo, amando Ele com atitudes. Sabe, a Bíblia vai dizer que João Batista, ele via seus discípulos até Jesus para perguntar se Jesus era de fato o Messias. E a palavra de Deus vai nos contar que eles chegam para Jesus e dizem: olha, a gente foi enviado por João Batista e a gente está aqui para lhe perguntar se você é o Messias. E Jesus olha para eles e diz: diga a João Batista o que vocês veem e o que vocês ouvem. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são curados e os mortos ressuscitam. E eu sou apegado, igreja, a um estudo. Eu não estou falando que esse estudo é real. Eu não estou falando que esse estudo é o cerne. Eu estou falando que eu sou apegado a ele. Esse estudo fala que quando os discípulos de João Batista, eles vão até Jesus, Jesus responde assim: mostrem a João Batista, digam a ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Cego, enxergue. Coxo, ande. Leproso, seja curado. Morto, ressuscite.
Sabe por quê? Porque Jesus, ele não ama só de palavra, ele sempre vai expressar esse amor. Ele não ia dizer para os discípulos assim, ó, ei, eu sou, pode ir lá falar para ele. Ele disse assim, ó, já que é João Batista, mostra para ele o que eu faço e ele saberá se sou eu ou não. Sabe, igreja? Então nós precisamos imitar a Jesus Cristo, amando a Deus externamente com atitudes. Jesus Cristo, ele não manda você fazer nada que ele não fez. Ele jamais vai dizer para você, olha, vá, pregue, cure, salve, liberte. Vai lá e faz isso, tá bom? Não, irmãos. Tudo que ele te pediu, ele fez também. E se hoje, nessa noite, você é uma pessoa que fala, mas Dag, como é que eu vou fazer essas coisas que Jesus fez? Não é óbvio que essas coisas são só para Ele? Não é óbvio que só quem tem poder para fazer esse tipo de coisa é Jesus? Aí você observa lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 11 e 15. Projeta aí, por favor. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, não. Evangelho de João, 14, 11 ao 15. Evangelho de João. Amém. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmão, deixa eu falar para vocês, vocês podem fazer o que Jesus fez, mas é necessário obedecer ao Senhor. Porque é na obediência a Deus que a gente começa a conhecê-lo. É na obediência a Deus que a gente começa a se envolver com Ele e amar a Ele com maturidade. Não um sentimento bobo, um sentimento de palha que existe hoje e amanhã já não existe mais. Você é capaz de amar a Deus com atitudes, amém? Não importa, irmãos, o que o diabo tem levantado e dito para você. Não importa se ele falou para você que você não pode. Não importa se ele está te acusando do que você fez no passado. Não importa se ele está falando para você que você é incapaz de amar a Deus. Ouça, você é capaz de ser como filho de Deus. É a Bíblia que te garante isso, irmão. Terceiro tópico. Resultado de amar a Deus. Irmãos, quando nós amamos a Deus, é algo que é intrínseco amar a Ele. Quando a gente ama Ele, a gente começa a atrair o que Ele quer e a afastar o que Ele não quer. A gente começa a atrair o que Ele atrai e começa a rejeitar o que Ele rejeita. Quando a gente ama a Deus, irmãos, a gente começa a imitar a Ele e começa a ganhar características que vêm dEle. Do mesmo jeito é quando amamos a Deus e o temos como nosso Pai. Uma vez eu ouvi um podcast, eu não lembro quem falou, irmãos. Essa história não foi eu, não vem de mim. Eu ouvi no podcast, achei muito interessante. E o resultado de amar a Deus, ele provoca a obediência. E ele também provoca a honra. Irmãos, no podcast, eles estavam conversando ali, dois homens, e um disse assim: você sabe qual é a diferença da obediência para a honra? A diferença da obediência é que a obediência, ela necessita de um comando, ela necessita que alguém te dê uma missão e você precise ir lá e cumprir. É como um pai que chega na casa cansado e diz: filho, Kevin, pensei que era Kevin, parece com Kevin, esse irmão. Mas não é não, ele fala assim, deixa eu ver um jovem aqui, não estou vendo nenhum, meu Deus do céu, tudo casado. Diz assim, Vanessa, vai lá e pega um copo d'água para mim. Aí Vanessa diz, por que eu, pai? Manda minha irmã ir buscar. Aí passa o tempo, ela diz, não, tá bom, eu vou lá. Ela vai, pega o copo d'água e dá a seu pai. Ela obedeceu, sim ou não? Sim ou não? Sim.
Apesar de que ela reclamou, mas ela obedeceu. A honra, irmão, ela excede a obediência. A honra, ela não espera o pai pedir o copo d'água. Quando o filho ouve seu pai chegando no carro, ele diz: meu pai está cansado, meu pai está com sede, eu vou na geladeira, eu vou pegar um copo d'água para ele, e quando ele sentar, eu vou oferecer água e vou dizer: tome, pai, eu sei que o senhor está com sede. Sabe, irmãos, e quando a gente obedece a Deus, esses sinais começam a surgir em nós. Eu não estou desconfigurando a obediência. Eu não estou desconfigurando, nem descaracterizando, nem diminuindo a obediência. Pelo contrário, é impossível chegar a um lugar de honra a Deus se você antes não obedecê-lo. É necessário você obedecer ao Senhor, para que cada vez mais você conheça Ele, e cada vez mais você nem precise que Ele lhe peça, porque você já sabe o que Ele quer. Uma vez eu estava conversando com o meu supervisor, eu ainda não sou pai, mas eu tenho clamado a Deus para que esse dia chegue. E eu disse a ele: sabe por que eu quero ser pai? Um dos motivos, porque eu acho massa quando um pai chega em casa e só pelo chacoalhar da chave o filho fala: isso é meu pai. Só pelo saculejar da sandália: rapaz, isso é minha mãe. Minha mãe chegou, corre, corre, forra a cama, forra a cama. Sabe por quê? Porque o filho conhece os três jeitos do pai. Ele sabe como ele age. Sabe, até o respirar, até como o pai fecha a porta, clique, rapaz, fechou a porta devagarzinho, isso é painho, chegou, eita, esconda o videogame, sabe, irmãos, e eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, mas acredite, irmão, para a honra e glória do Senhor, eu tenho experimentado isso com o meu Deus. Quando Ele fala comigo, eu digo: eu sei que foi o Senhor. Eu vou me agarrar nessa promessa, porque quando o Senhor fala, eu não me confundo. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que vocês também podem viver isso na íntegra, na plenitude disso. Porque se você passar a obedecer a Deus, você vai passar a honrá-lo. Se você passar a obedecer a Deus, você vai passar a conhecê-lo. E Ele não vai mais precisar te falar algumas coisas, porque você já compreenderá quais são os desejos do coração de Deus. Everton Bruno, seu filho João Pedro é o mais velho, né? É o primogênito, é o herdeiro. Quantas vezes já chegou para você para perguntar algo que ele sabia que você não ia dar? Ele sabe que o pai não vai dar, mas ele vai lá e: pai, tem como eu ir na casa de Pedrinho? Irmãos, quando a gente conhece a Deus, até certas orações na nossa vida mudam. Porque a gente sabe que é bobeira, não deveríamos nem estar pedindo isso. Quanto mais a gente obedece a Deus e se relaciona com Ele, até a nossa oração muda. A gente sabe o que Ele quer, o que Ele aprovaria, o que Ele não aprovaria. A gente não vai perder tempo consultando a pessoas aquilo que não agrada a Deus, irmãos. Porque nós vamos viver o amor na plenitude por Ele, e nós vamos obedecê-lo, e nós vamos honrá-lo. Sabe, irmãos, eu quero dizer a vocês que até pouco tempo eu tinha muita dificuldade em obedecer a Deus. Eu tinha muita dificuldade porque eu sou uma pessoa muito pensante, eu faço planos mirabolantes, e basta eu ver que dá, irmão, está repreendido. Bastava eu ver que dava, e eu falava: vi que dá, vou fazer. Eu tinha líder, eu tinha supervisor, eu tinha o meu pastor e eu tinha o meu Deus, mas eu não perguntava a nenhum deles. Eu ia lá e fazia, e no final eu quebrava a cara, irmãos. Porque eu não sabia praticar a obediência, eu não sabia ser obediente, porque eu entendia que eu era autossuficiente para crescer. Não é possível que agora... E aí, irmãos, eu tinha essa dificuldade em obedecer.
Sabe, eu não sei se vocês já passaram por troca de liderança, troca de rede. E eu estou na minha terceira liderança, irmãos. E é notório que quando a gente troca de liderança no início, a gente só usa exemplos da liderança anterior. Ali no início, eu não sei se vocês também pensam como eu, né? Por exemplo, o Bruno me liderou a vida toda e ele saiu, ele está em outra rede, ele está liderando outro povo. E sempre que eu vou dar um exemplo, não, porque Everton Bruno me ensinou isso. E hoje eu caminho com o Alisson. E eu já passei do tempo de falar da liderança que se passou. E hoje eu tenho aprendido muito com esse homem, irmãos. E ele é um exemplo de obediência a Deus. Ele tem autoridade para me ensinar sobre obedecer a Deus, sobre obedecer à liderança, sobre amar a Deus. Não para a honra e glória dele, mas para a honra e glória de quem o chamou. A gente estava no Maranhão e eu já tinha dito, olha, o que você disser, eu aceito, eu assino embaixo, está dito. Se for para ir para lá, eu vou para lá, se for para ir para cá, eu vou para cá, não importa. O que você disser, está feito. E ele falava, Dag, Joelson, Alisson, eu estou pensando em fazer assim, o que vocês acham? Oi? Você está perguntando a minha opinião, meu irmão? Eu acabei de dizer que o que você fizesse, eu ia fazer. Mas, irmãos, isso é reflexo da humildade de quem busca a Deus e busca conselho. É a humildade de quem entende que é necessário, irmãos, ter essa facilidade de perguntar antes de fazer. Sabe? Isso é só reflexo disso, irmãos. E eu louvo a Deus por caminhar com o meu supervisor nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesse último ano que se passou, porque eu tenho aprendido a consultar. Tem muito que melhorar, né, meu irmão? Mas eu pergunto muito mais. Hoje em dia eu tenho um temor de perguntar, Alisson, o que é que você acha? Senhor, meu Deus, o que é que você acha? Eu vou, eu fico, eu dobro, eu entro à esquerda. O que é que eu faço? Eu estou com esse plano. Sabe, irmãos, Deus ele é extraordinariamente supridor das nossas necessidades. Nós podemos confiar nele, obedecê-lo e amá-lo a ponto de entregar a nossa vida a ele, porque ele entregou a vida mais preciosa que ele tinha, que era o seu filho por você, meus irmãos. E eu quero declarar na sua vida hoje que se você era uma pessoa difícil de obedecer a Deus, quando eu falo obedecer a Deus, irmãos, eu estou falando de amar a ele. Porque Jesus Cristo fala assim, ó, aquele que obedece a minha palavra, este é o que me ama. Com a boca eles dizem que me amam, mas eu me entristeço porque eu vejo distante o seu coração. Ele está falando, vocês falam que me amam com a boca, mas o entendimento de vocês está longe de mim. Vocês planejam só, vocês agem só, vocês acordam só, vocês trabalham só, vocês conquistam só. Eu me entristeço com isso. Deus manda dizer à igreja nesta noite. E eu quero terminar essa palavra, irmãos. Hoje é um culto de missões. Eu não sei de vocês quem é que tem um desejo missionário aqui. Quem diz assim no seu coração, como eu queria ser missionário, irmãos. Se você quer ser missionário e não é uma pessoa envolvida nesses pilares, se você quer ser um missionário e não ama a Deus na íntegra e sua plenitude, você nunca vai ser enviado a lugar nenhum. Mas Deus hoje está te encontrando e dizendo, esse desejo quem colocou foi eu, e eu ainda estou te dando oportunidade de viver o meu querer, verdadeiramente me amar, para que você vá para onde eu lhe designar. Sabe, irmãos, Deus ele fala, e aí Isaías, quem dará crédito à minha palavra? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Você está pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Você está pronto para dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? E ir para uma cultura que você não conhece, ir para uma terra distante, onde sua mãe não está, onde seu pai não está, onde você não vai ter dinheiro próprio. Você está pronto? Se você está pronto, quer dizer que você ama a Deus na íntegra, na plenitude do amor que Ele lhe dá. Eu quero finalizar essa palavra com um momento profético.